Boa noite, irmãos, a paz. Mais uma célula, mais uma oportunidade de recebermos um pouco mais do Senhor para nossas vidas. Amém? Que você reserve esse tempo para ouvir esse vídeo e principalmente para você realmente ter um tempo a mais com o Senhor. Amém? Pai, eu me coloco totalmente debaixo, Senhor, da sua autoridade. E te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer novamente, Pai, todas as palavras que o Senhor ministrou no meu coração ontem, as palavras que o Senhor ministrou no meu coração dessa manhã também, e que nenhuma delas se perca no meio do caminho e nem que chegue de uma forma errada ao coração dos meus irmãos. Que a palavra de hoje, Pai, venha trazer mudança para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus irmãos também. Em nome do seu Filho Jesus, que eu peço e agradeço a Ti. Amém. A nossa célula hoje, o tema é a decisão de mudar é sua. E quando a gente fala que a decisão é nossa, é porque cabe a cada um de nós olhar lá dentro, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos passando. E se a gente quer continuar na mesma ou se a gente quer mudar. E essa mudança realmente ela tem que partir de nós. Porque não tem como uma outra pessoa chegar e falar assim, olha, muda de vida, para de fazer isso, faça aquilo outro. Não tem como. Realmente tem que ser aqui de dentro, aquele momento que a gente para, que a gente enxerga pelo aquilo que nós estamos passando e a gente resolve dar um basta e falar assim, não, Senhor, quer saber, a partir de hoje eu quero ser diferente, eu quero mudança para a minha vida. E a célula de hoje é para isso, é para nos confrontar. A mim, a vocês, para que a gente realmente veja aquilo que nós acabamos nos acostumando a viver, aquilo que nós acostumamos a ouvir e a falar, a sentir também, né, nos últimos tempos, mas que não vem agradando nem o nosso coração, nem o coração do Senhor. Amém? E o nosso texto é um texto grande, está lá em Juízes 6, do 1 ao 24. Hoje eu não vou ler o texto, que é para não ficar prolongando, mas peço para os irmãos estarem lendo Juízes 6, do 1 ao 24. Esse texto vem falando sobre a história de Gideão. E quando a gente fala de Gideão, a gente lembra logo assim, quando ele conseguiu vencer os inimigos do povo do Senhor, né? Na vitória dele, né? Aquilo que o Senhor fez de tão lindo por ele e para o seu povo. Só que hoje a gente vai ver um pouquinho antes como estava Gideão no princípio de tudo isso. E quando a gente começa a ler o texto, a gente vai vendo que o povo de Israel, naquele momento, estava passando por escassez. Eles estavam sendo invadidos ali, sendo saqueados, eles já não tinham mais alimentos, já tinham que ficar se escondendo nas cavernas. E Gideão estava passando por isso junto com o seu povo. E aí o que acontece? A gente vai lendo, a gente vai vendo que Gideão era um homem que sentia medo. E o medo é algo, né, que faz parte, infelizmente, ou da nossa vida, ou da vida de alguém que está perto da gente, mas o medo é algo que realmente está ao nosso redor. E o Senhor quer mudar esse quadro nessa noite, quer mostrar para a gente pelo que Gideão passou, e como ele foi transformado, como que a fé de Gideão, como o medo de Gideão se tornou em coragem. E a gente vai lendo o texto aqui, ele mesmo vai falando que ele tem medo, mas o Senhor fala que ele é um homem de coragem. O Senhor já viu em Gideão quem ele era. E o que me chama muito a atenção nisso é que a sinceridade de Gideão, né? Ele fala, quer ver? Olha só, lá no texto, no versículo 13, está escrito assim: o anjo do Senhor chegou até Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam? Dizendo, não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse:
Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então, o que acontece? Quando a gente vai vendo esse texto, me chamou a atenção, que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã, que muitas vezes a gente acaba passando por situações na nossa vida, porque a gente se afasta da presença do Senhor, porque em algum momento nós deixamos de buscar a sua direção, a sua resposta, e começamos a fazer a coisa do nosso jeito. E Gideão, ele passou por isso também. Ele sentia medo do inimigo, porque ele sabia que o inimigo era grande e que castigava o seu povo. Agora, quando o anjo chega e conversa ali com ele expôs, ele não ficou com medo de falar o que ele sentia. Ele expôs a ferida que ele tinha, o Senhor. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então por que a gente está passando por tudo isso? E aí o Senhor vai mostrando para Gideão, pouco a pouco, através da história, que na realidade não foi Deus que se afastou do seu povo, foi o seu povo que se afastou de Deus. E a primeira coisa que o Senhor pede para Gideão fazer é para quebrar a imagem de Baal, para derrubar a imagem de Baal. E aí ele vai lá naquele momento, mesmo com medo, ele vai na calada da noite e quebra a imagem de Baal e de Aserá. Naquele primeiro momento que o Senhor pede para ele fazer algo, por mais que ele estava com medo, ele foi, crendo que o Senhor estava ali com ele. E a primeira coisa que ele fez foi quebrar Baal, isso é, o que isso representa na minha vida? Representa que quando a gente realmente tem um encontro com o Senhor, que a gente quer mudar a nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é quebrar os laços com o mundo. É quebrar o laço com aquilo que o atentado traz para as nossas vidas. As coisas que nos acorrentam e que nos prendem, que nos trazem medo, que nos trazem tristeza, que nos trazem seja o que for de ruim. Então a primeira coisa que ele fez foi quebrar esse vínculo com Baal. E é isso que o Senhor quer também, que a gente venha quebrar aquilo que está nos ligando ao mundo de uma forma que nos afasta do Senhor. Amém? A outra coisa que vem falando aqui no texto também é que Deus transforma a incredulidade em fé. Gideão, depois que ele fez tudo isso, que ele quebrou a imagem de Baal, mesmo assim, ele passa o tempo, ele pede mais provas ao Senhor. E aí o Senhor vai e prova que é ele que está falando. Aí ele pede mais uma prova, pede mais uma prova. E o Senhor vai dando as provas. Para que o Senhor fez isso? Por amor. O Senhor sabia que ele em si, sozinho, não iria conseguir. Muitas vezes, quando a gente se entrega ao Senhor naquele primeiro momento, que o Senhor fala conosco, e a gente dá o primeiro passo na sua direção, às vezes o atentado vem alguns dias após e começa a trazer dúvida na nossa cabeça. E aí a gente começa a pensar, será que foi realmente o Senhor que falou comigo? Será que essa direção que me foi dada realmente vem de Deus? Será que não foi o homem falando? Será que não foi desejo do meu coração? E o atentado, ele faz isso na nossa mente, faz isso no nosso coração o tempo todo. Ele coloca dúvidas daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, daquilo que o Senhor tem para minha casa, daquilo que o Senhor tem para minha família, daquilo que o Senhor tem para a casa e para a família de vocês. O tempo todo ele quer trazer a incredulidade para a gente. Mas é necessário que a gente venha quebrar isso. Da mesma forma que Gideão quebrou. Gideão, ele se apresenta como um homem medroso. Mas a gente vai lendo a história dele. A gente vê aqui a transformação do medo em coragem. Então é necessário isso. Nós darmos esse passo, entendermos daquilo que nós temos medo, daquilo que está nos aprisionando, a gente querer quebrar isso, buscar a coragem que tem no Senhor. Quando o Senhor fala para Gideão assim, o anjo do Senhor fala para Gideão assim, homem de coragem, o Senhor não estava vendo a coragem de Gideão, não era a coragem dele. Ele era medroso, mas o Senhor via a sua coragem, fruto do seu espírito, sobre a vida de Gideão. E é isso que o Senhor vê também sobre as nossas vidas. Ele vê os seus frutos sobre a nossa vida. E a coragem, ela faz parte. A gente precisa tomar coragem na vida para a gente tomar novos rumos. Para a gente começar a fazer coisas que o atentado vem falando que nós não somos capazes, que nós não podemos. Que, isso aí não é do Senhor, não. Desiste disso. É necessário que a gente busque a coragem do Senhor nas nossas vidas, para que a gente realmente tome a direção que Ele nos deu. Amém?
A outra coisa que nós vemos é que Deus transforma a nossa derrota em vitória. No início do texto, a gente vai vendo que o povo do Senhor, naquele momento, por ter se afastado da presença do Senhor, né, que isso fique claro, eles estavam passando fome, eles tinham que se esconder nas cavernas para que os inimigos não os pegassem. E cada vez que eles se levantavam, que o povo de Israel se levantava contra os seus inimigos, eles caíam. Eles não tinham força para aquilo. E aí me veio na cabeça. Nós ouvimos um culto esses dias falando sobre prosperidade, sobre escassez. E veio no meu coração hoje que o povo do Senhor, ele não estava vivendo a promessa. O Senhor tem uma promessa para o seu povo, de ser próspero. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de riqueza, de bens materiais. Eu estou falando de próspero, que seria a ausência de necessidades. Que o Senhor estaria suprindo tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Amém? Agora, o povo não estava passando por isso. O povo estava passando escassez. E a escassez aqui representa a falta do Espírito Santo. É algo que nós não podemos passar nas nossas vidas. Escassez. Nós precisamos ser cheios da presença do Senhor, cada vez mais. E a outra coisa que no texto vem narrando, que eles também se escondiam na caverna. A caverna não é refúgio do Senhor, a caverna é esconderijo do homem. É o local que o homem vai para se esconder por medo. O Senhor não leva a gente para a caverna, o Senhor nos leva debaixo da sua fortaleza, do seu refúgio, que é muito diferente. Então, assim, quando eles vão para a caverna, é porque eles estão com tanto medo, estão se sentindo tão aprisionados que fica aqui, não quero sair daqui. E isso vai levando a pessoa a passar por necessidades. E nós precisamos sair disso. Nós não precisamos e não podemos viver uma escassez. Nós precisamos viver, sim, na prosperidade do Senhor. Prosperidade do seu amor, da sua alegria, do seu domínio, das suas coisas. E é isso que o Senhor nos leva nessa noite, que a gente venha a entender que a falta da presença dele, a falta da direção dele, traz escassez para nossas vidas. E que o medo, ele vai nos acomodando, ele vai nos aprisionando cada vez mais. É necessário buscarmos a coragem do Senhor para nossas vidas também, para que a gente consiga chegar na nossa vitória, chegarmos naquilo que a gente tanto almeja. Muitas vezes a gente se acostuma a passar por situações. Às vezes a gente passa, e quando eu falo a gente, não falo somente nós aqui no meio, né? A gente está colocando nós, o homem em si. A gente acaba passando por situações que nos trazem tanta tristeza que a gente vai falando assim, deixa quieto, deixa assim, já me acostumei a viver dessa forma. Só que o Senhor não quer que a gente viva dessa maneira. O Senhor quer que a gente viva bem, que a gente viva em plenitude, que a gente viva em alegria. Mas para isso, nós precisamos querer mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso cabe a cada um de nós, querer essa mudança. E a célula hoje é para isso, para que realmente a gente venha a querer buscar essa mudança aqui dentro de nós. Quando Gideão, ele realmente se posicionou, que ele teve um encontro com o Senhor, que ele teve a prova que o Senhor era por ele, esse homem teve a sua vida transformada. E a mesma coisa que o Senhor fez com Gideão, ele pode fazer comigo e pode fazer com você. Mas para isso é necessário de termos esse encontro com o Senhor, de termos essa entrega com Ele, de quando a gente ouvir algo que a gente tem certeza que vem do Senhor, que a gente realmente retenha no nosso coração. Tem um versículo que fala assim, hoje está marcado, vou ler para vocês. Está escrito em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, por aqui a gente vê que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Nós precisamos crer que é Ele que está falando conosco, que é Ele que está nos direcionando e que a gente possa se refugiar apenas nele.
que Ele seja realmente nosso porto seguro, que Ele seja a nossa razão de lutarmos a cada dia, da gente querer melhorar a cada dia, da gente não se acostumar com as prisões que Satanás tenta colocar nas nossas vidas. Mas nós precisamos buscar a nossa liberdade, porque Jesus já nos deu essa liberdade através do seu sangue lá na cruz. E nós precisamos buscarmos isso. Amém? Queremos cada vez mais. E eu vou deixar um outro versículo para vocês. Está na carta de 2 Timóteo, no 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem dos seus encarcerados, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, ele vem falando assim, olha, eu estou aqui preso, mas não se envergonhe disso, não. Tem uma razão, existe um propósito para tudo isso aqui. Mas assim, não tenho um espírito de covardia, porque eu não tenho. E Paulo é uma referência tão linda para a gente, de que é possível no Senhor nos alegrarmos, vivermos em liberdade nele, indiferente do que está acontecendo na nossa vida. Quando a gente entrega ao Senhor, que a gente busca Ele verdadeiramente e se mantém cheio do Espírito Santo, as coisas começam a mudar em nossas vidas. Amém? Hoje não tenho como colocar um louvor para vocês. Hoje estou sem a ajuda do Zezinho. Mas que essa palavra dessa noite realmente venha a querer mudar a minha vida e a sua vida. E que nós possamos ir a novos tempos. Amém? Que nosso Senhor venha guardar a vida de cada um de vocês, a casa de cada um de vocês, que Ele venha com a sua palavra, com a sua direção todos os dias e que na casa de cada um haja prosperidade. Que o Espírito Santo esteja presente na vida de vocês todos os dias, do levantar até o deitar, que realmente seja apenas Ele e por Ele, todas as coisas que nós venhamos a fazer em nossas vidas. Que seja para alegrar o coração do nosso Pai. Amém, irmãos? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até outra hora. Beijo.